Se você está aqui nesse canal, com certeza e obviamente é fã de desenhos animados, dos mais antigos aos mais novos, e é inegável que com o tempo, essa mídia que tanto amamos veio mudando bastante. Temos mais história, mais seriedade e profundidade, diferente dos desenhos mais antigos, que eram episódios soltos, cada um com uma história, e raramente tínhamos episódios com uma continuidade. E um dos elementos que praticamente desapareceu dos desenhos, e hoje em dia é muito difícil ver nas animações, é a Toon Force. Você não conhece? Então continua aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, eu sou o Geek e bora lá! A Toon Force é o nome dado para poderes de personagens originários de desenhos animados. É muito semelhante à manipulação da realidade, sempre feito de uma forma engraçada para gerar humor. Ao usar essas habilidades, os personagens costumam ignorar totalmente qualquer lei da física. É um dos poderes mais complicados de serem derrotados, principalmente se for considerar dentro do universo do próprio personagem, onde eles são praticamente invencíveis, na maioria das vezes. Nessa página estilo comic tirada da Wikiword, temos algumas explicações sobre a física dos desenhos animados. A física dos desenhos animados é um elemento divertido, presente em muitas animações, principalmente as mais antigas, que permitem que as leis regulares da física sejam ignoradas de maneiras humorísticas para efeitos dramáticos. Por exemplo, quando um personagem de desenho animado corre além de um penhasco, a gravidade não tem efeito até que o personagem perceba que está naquela situação e reaja de alguma forma. A ideia de que os desenhos animados se comportam de forma diferente do mundo real é tão antiga quanto a própria animação. A lógica de um cartoon é governada pelo que faz sentido, em vez do que realmente é, do que é verdade. Por exemplo, buracos podem ser fisicamente pegos e movidos como objetos. Túneis e portas podem ser criados simplesmente pintando-os na superfície onde são desejados. Mas o que isso quer dizer? Como se as animações funcionassem da maneira que a criança que está assistindo acha que deveria acontecer, como se fosse baseado na imaginação infantil. Muitos personagens são capazes de produzir e tirar qualquer objeto que deseja de trás de suas costas. Esse poder foi nomeado pelos fãs de Rama Space, ou Espaço de Martelo, uma área de armazenamento especial extradimensional e instantaneamente acessível, usada para explicar como personagens de animação, quadrinhos e jogos conseguem adquirir objetos aparentemente do absoluto nada. Com certeza você tem uma lembrança de algum episódio de desenho animado onde o personagem vai tirando os itens das suas costas até encontrar o que ele deseja. O evento de personagens produzirem itens convenientes para a trama aparentemente do nada remonta ao início dos curtas animados, durante a era de ouro da animação. Os personagens da Warner Bros. São particularmente conhecidos por puxar todo tipo de coisa, como armas, disfarces e ferramentas das costas ou de fora da tela. Esse fenômeno nunca foi questionado de forma séria, até que décadas depois o termo Rama Space foi cunhado para descrever essa ação fisicamente estranha. O termo em si tem origem de uma piada comum em alguns animes e mangá, quando um personagem masculino irrita ou ofende uma personagem feminina, que adquire do nada um grande martelo e acerta a cabeça do personagem masculino de forma exagerada e caricata. O golpe é puramente cômico e qualquer efeito é temporário, só para humor mesmo. O termo foi amplamente popularizado primeiramente pelos fãs da série Urasei Yatsura, que constantemente utiliza a piada, e depois pelos fãs de Ranma Meio. Alguns até acreditam que o próprio termo Rama Space foi consolidado com base na personagem Akane Ten, como foi observado que ela tem uma tendência a pegar grandes martelos do nada. Muito antes da Toon Force ganhar o nome de Toon Force e ganhar uma certa fama que ela tem hoje em dia, já existia poucas pessoas que achavam o assunto interessante. Uma delas era o escritor e humorista americano O'Donnell, que em meados de 1980 publicou um artigo na revista Esquire chamado Lady O'Donnell do movimento dos desenhos animados. Neste artigo, ele grifa alguns exemplos de leis e regras importantes para personagens da Toon Force. Entre elas estão: qualquer corpo suspenso no ar permanecerá suspenso até que seja alertado sobre a situação. É a regra que eu citei lá no início. Um personagem pula de um penhasco, mas permanece flutuando até olhar para baixo e perceber a situação. Só assim ele começará a cair. Um corpo que
passa por matéria sólida deixará uma perfuração conforme seu perímetro, chamada de silhueta de passagem. Explicando melhor, um personagem, ao bater numa parede sólida em alta velocidade, deixará o formato perfeito de seu corpo no lugar. Todos os princípios da gravidade são anulados pelo medo. Um choque ou um susto é capaz de impulsionar diretamente para longe o personagem da superfície da Terra. Um ruído assustador ou o som de alguma ameaça induzirá movimento para cima, geralmente para um lustre, uma copa de árvore ou a crista de um mastro de bandeira. Conforme a velocidade aumenta, os objetos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é particularmente visto em lutas onde há dentes e garras, nas quais a cabeça do personagem pode ser vislumbrada emergindo da nuvem criada pela briga em vários lugares simultaneamente. Esse efeito também é comum entre corpos que estão girando. O personagem tem a opção de autorreplicação apenas em altas velocidades e pode ricochetear nas paredes para atingir a velocidade necessária. Bons exemplos dessa habilidade é o Tasmania de Looney Tunes e o Máscara. Certos corpos podem passar por paredes sólidas com entradas pintadas a tinta e outros não. Normalmente quem pintou a entrada e é achatado contra a parede, enquanto o personagem perseguido consegue atravessá-la. Vemos muito isso em Papaléguas e Coyote. Existem mais algumas outras leis, mas eu escolhi citar as mais interessantes. Só que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, uma lista completa, caso vocês queiram conferir. Em 1956, Walt Disney falou do plausível impossível no programa de televisão Disneyland. No episódio em questão, Walt Disney explica como desenhos e animações fazem coisas impossíveis parecerem possíveis. O episódio também apresenta os desenhos animados O Primo de Donald e Através do Espelho, da animação clássica do Mickey, ambos com a gama de efeitos Toon Force. Vários dos mais famosos desenhos animados da Era de Ouro contém muitos elementos que desafiam as leis da física, gravidade e qualquer outra mera lei existente. Porém, tem personagens que simplesmente dominam a Toon Force de maneira que se tornam invencíveis. São simplesmente as divindades desse elemento. Não tem como falar da Toon Force e não citar esse carinha, um dos maiores usuários dessa força, e que com certeza 100% dos episódios está fazendo algo relacionado a ela. Ele já virou o capeta, já tomou tiro, resistiu a golpe de machado, se multiplicou e muitos outros efeitos que deixam seus inimigos malucos. Outro personagem que constantemente, pelo menos nos desenhos antigos, manipulava a realidade era o Pernalonga. Ele já separou o país do resto do continente utilizando um serrote, não tem medo algum de armas de fogo e já virou simplesmente o Superman. Esses são só alguns de seus mirabolantes atos. Esse daqui faz seu inimigo mortal, o Coyote, que inclusive também é usuário da Toon Force, sofrer em todos os episódios. Ele move buracos, entra em pinturas e muitos outros feitos extraordinários. O desenho dele é basicamente focado nisso. A maior parte da trama tem quebra de todas as leis possíveis. E eu tenho que dar as menções honrosas aqui a Pantera Cor-de-Rosa, o Máscara e Patolino. Atualmente, algumas animações e mídias têm até apresentado o elemento Toon Force como algo mais sério. Um exemplo é a forma Gear 5 do Luffy. Só de olhar dá pra perceber que é literalmente a forma física da Toon Force, cara. Temos também o Porco-Aranha de Homem-Aranha no Aranhaverso. Pro lado do terror temos o Cartoon Cat, e eu quero muito contar a história do Cartoon Cat aqui um dia nesse canal, cara. Além do Luffy, nos animes também temos a surreal Arale de Dr. Slump, que aparece também em Dragon Ball e tem uma força surreal pro tamanho dela. Nas HQs podemos citar, além do Máscara, o Deadpool. Então é isso, galera, esse é o vídeo. Eu quis trazer um tema meio diferenciado aqui pro canal, e esse é um tema que eu gostei bastante. Cada vez que eu pesquisava mais, eu ficava mais empolgado. Deixa aí embaixo o que você achou, eu vou adorar ler os comentários de vocês. Se quiser bater um papo comigo, vai lá no Instagram do canal, que eu tô sempre respondendo as DMs por lá. E é isso, galera, eu ficando por aqui. Um abraço, falou e fui! Tchau!